Amados, assim como você está, vamos ler o versículo, os dois versículos que fazem parte do nosso tema aqui da lição, né? Vocês sabem que nós vamos estar falando sobre a Bíblia, a igreja e a política, né? Vocês vão fazer a leitura todos juntos? Amém? Vocês concordam? Estão dispostos a abrir a boca e ler o versículo? Então vamos lá, todos juntos. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não lhe fosse dado. Tome seu assento, por gentileza. Meus amados, eu quero agradecer ao nosso pastor, né? Porque, sem dúvida, é um privilégio que o Senhor nos concede, um privilégio maravilhoso, né? De poder falar a palavra de Deus. E também quero agradecer ao pastor Will, que preparou esse belíssimo estudo, né? O pastor Will preparou esse estudo e ele tem 15 páginas. E tendo 15 páginas, vocês já perceberam, né? A importância desse assunto, irmãos, para que vocês estudem isso aqui detidamente em casa. Leia, releia, consultem os versículos, as citações bíblicas que estão citadas aqui, porque isso vai enriquecer a tua vida, o teu conhecimento. Sabe, irmãos, deixa eu só fazer um preâmbulo aqui antes de fazer um resumo. Logicamente, não vai dar para mim abordar tudo isso aqui, né? E eu gosto de ser pontual no horário aqui, de obedecer. Mas olha só, a vida toda nós deixamos as coisas acontecerem sem influenciar, né? Ou nós influenciamos determinadas circunstâncias da vida, ou então seremos influenciados. Por exemplo, quando criança, era proibido ter rádio, né? Eu, criança, 6, 7, 8 anos de idade na igreja, era proibido. Quem tinha rádio tinha que ser disciplinado, porque onde é que tinha? E com isso, o que acontece? O mundo tomou conta do rádio e durante muito tempo nós perdemos a oportunidade de usar um veículo de comunicação extraordinário para evangelizar. Depois, lá em 1970, 80, década de 90, é que se descobriu a potência que tinha o rádio, né? E até hoje o rádio tem uma potência tremenda, tanto é que hoje tem pela internet também. Outra coisa, durante muito tempo foi proibida a televisão. E alguns crentes menos avisados botavam no armário lá, né? Escondido no armário, fechava o armário, de noite ia lá, ficava lá assistindo. O domingo, quando vinha uma visita em casa, corria lá, fechava a porta do armário, né? Quando, na verdade, teria sido mais prudente. Claro que nós não culpamos os nossos pais na fé, por quê? Porque eles tinham zelo pela nossa alma e tinham preocupação que nós não soubéssemos administrar aquela situação e estivéssemos trazendo para a nossa vida o mundanismo, né? Estivéssemos despertando a sensualidade, tudo que acontece nos dias de hoje. Hoje você entrega para uma criança um celular. A criança nem bem nasce e já está lá, ó, no celular, né? Conhecendo e fazendo tudo. Então, o que acontece? Por nós não termos sido educados como deveríamos usar a televisão, ela teve a serviço de Satanás durante todo esse tempo. E uma parcela muito pequena, né, usou a televisão como um instrumento para evangelizar, para pregar a palavra, para produzir filmes evangélicos, né, com a tentativa de despertar o interesse da pessoa em conhecer o Senhor Jesus. Pois bem, nós vivemos a época da tecnologia. Vivemos uma época extraordinária. Eu tenho certeza que se o meu avô, que me levou para a igreja, e minha avó, vivesse hoje, eles morreriam do coração. Davam uma coisa no coração, pastor Humberto. Por quê? Porque eles morreriam, porque não podia imaginar hoje com a evolução que a coisa chegou, né?
o homem foi à lua, isso é pouquinho, é o mínimo que se tem notícia, é o mínimo. Então, eu fiz essa introdução para mostrar para vocês que a Bíblia, a igreja e a política sempre deveriam ter sido assuntos na nossa agenda, na nossa pauta, e durante muito tempo foi deixado de lado. E quando você deixa de lado um assunto tão importante e fundamental como esse, pessoas inescrupulosas, pessoas que têm o compromisso com Satanás, pessoas que são usadas pelo inimigo, vão estar influenciando aquela área, né? Quando nós poderíamos estar ali fazendo a diferença, né? Não muito tempo atrás, o pastor Humberto, diplomata, esteve lá na ONU. Esteve lá com um homem de Deus, lá na ONU, pregando, fazendo a diferença, trabalhando na ONU, e ali levando a palavra do Senhor. Mudou o cenário ali através do seu trabalho. Então, o que nós queremos falar? Na introdução aqui, eu vou fazer um resumo que eu disse, né? Eu quero dizer aos irmãos que dos 31 anos, 11 meses e 25 dias que eu trabalhei na vida material, né? Eu depois me aposentei e fui cuidar definitivamente, integralmente da obra de Deus, né? Já era pastor, muitos anos. Eu passei praticamente a maior parte no serviço público. Eu trabalhei em 1968, tem muita gente que vai ficar assustado pela idade, né? Trabalhei na Companhia Metropolitana de Águas de São Paulo, órgão do governo. Depois, pouco tempo, fui para Abril Cultural, da Abril Cultural fui para Cavian, na área de tecelagem, mas depois prestei concurso, fui para a CEAGESP, órgão do governo, e lá fiquei 15 anos como auditor. Auditor, depois diretor administrativo, e da CEAGESP para a imprensa oficial do Estado do Governo, tudo órgão público. Então, durante todo esse tempo, eu convivi muito de perto com a política. E confesso para os irmãos que dava nojo. Por quê? Porque você via pessoas com segundas intenções, pessoas que queriam tirar proveito daquilo. E nós temos aprendido durante esse mês que passou, que tem passado, sobre a importância do contexto da política, né, em fazer algo para o benefício do povo. E aqui na introdução diz assim, já não precisa ser mais um ano de eleição para os mais simples assuntos da vida estarem misturados com expressões, ideias, características de alguma ideologia política, né? É uma ideia bem simples. Política é aquilo que se refere à vida local em meio à diversidade. E, nesse sentido, cada um de nós temos algo a ver com esse tema, né? Quando nós damos as costas para esse tema, irmão, como nós vamos permitir que outras pessoas que não têm uma formação, que não têm princípios, né, que não desfrutam do mesmo princípio que nós, esteja ali para dominar a nossa vida, né? E quando você vai mais para diante aí do seu comentário na introdução, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam, né? Quem falou isso foi um filósofo chamado Platão. Então, essa verdade, irmãos, é uma verdade que não tem como fugir. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam, né? Por aqueles que vão tirar interesse e vão aplicar para o seu benefício próprio. Eu falei aqui, numa das vezes, né, que um deputado ganha, em média, 30 mil por mês, né? E se você multiplica isso por 12, vai dar 360 mil, é isso? 360 mil. 360 mil vezes 4 vai dar 1.200.000 e pouco, 1 milhão e pouco. E muitos deles gastam 30, 40, 50 milhões, 100 milhões para serem eleitos. Quer dizer, se o camarada vai receber de salário 1.200.000, vamos supor, salário honesto, e ele gastou 30, 40 milhões, qual o propósito? É um brasileiro, isso chama-se a pessoa que ama o seu país, por isso que está jogando dinheiro na política? Não, irmão. Vai lá para fazer aconchavos, né? Vai lá para buscar os seus interesses. Agora, aqueles que são crentes, lavados no sangue de Jesus,
aqueles que têm princípios bíblicos, vão estar lá fazendo a diferença e não vão aceitar vender a sua dignidade, né? Vender a sua alma, entregar a sua alma para o diabo, né? Fazendo negociatas, fazendo coisas erradas, porque sabe que tudo aquilo está na visão de Deus. Então, marque bem aquilo que está escrito aqui. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política, né, é que serão governados pelos que se interessam. E aqui, finalizando a introdução, diz: espero que você possa usar esse tempo para em unidade, estabelecermos a nossa conduta como adoradores do Senhor Jesus e desfrutar da sua maravilhosa presença enquanto testemunharemos ao mundo sobre a sua palavra, né? Nós temos objetivo. Por que nós vivemos nesse mundo? Por que o Senhor nos colocou? Por que o Senhor nos fez? Por que o Senhor nos criou? Existe um propósito específico de Deus, de nós sermos instrumentos do Senhor para difundir esta verdade em contexto da palavra de Deus, né? Se não estamos fazendo isso, nós estamos deixando de cumprir o propósito de Deus na nossa geração. E lá na frente a fatura vai chegar, né? E muitas vezes essa fatura, meus irmãos, tem chegado o nosso pastor, perdão, eu me empolguei aqui com o assunto, ele pede que nós continuemos. Então, irmãos, o que a Bíblia fala sobre política? Acompanhe aí no seu resuminho. O que a Bíblia fala? É importante estabelecer o porquê a Bíblia é importante. A Bíblia é, de maneira absoluta, a nossa única regra de fé e prática. Tudo que aprendemos sobre Deus e Jesus nasce como um princípio daquilo que foi registrado nas suas páginas e se expande na revelação do Espírito Santo, que se encerra também nas suas páginas. O crente, irmão, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, é diferente. Esteja ele exercendo um papel na política, esteja ele exercendo uma função, por mais humilde que esta função seja, ele vai estar ali cumprindo o propósito de Deus, sendo um exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que naquilo que o crente faz, ele é o melhor fazendo aquilo, com honestidade, com desempenho, honrando o Senhor Jesus no seu trabalho, né? Por isso que muitos gostam de ter o crente trabalhando, porque o crente não fica contando piada, não fica jogando conversa fora, né? Ao contrário, o crente cumpre a sua obrigação, porque ele sabe que se ele está ganhando para fazer aquele trabalho e ele não faz, os olhos de Deus estão olhando. E quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, o anjo do Senhor é testemunha. Se está fazendo corpo mole no seu trabalho, se não está cumprindo integralmente na correspondência do seu trabalho ali, Deus está vendo. Então o crente é diferente, irmãos. E assim também é na política. Então a Bíblia, ela estabelece, irmão. Por que a Bíblia é importante para as nossas vidas? Porque ela estabelece o padrão cristão de comportamento para cada um de nós. E quando nós temos esse conhecimento da palavra de Deus, irmão, nós vamos fazer o nosso melhor. Se vamos fazer limpeza, vamos fazer o melhor naquilo que estamos fazendo. Se vamos limpar piscina, né, vamos ser o melhor limpador de piscina que a companhia tem. Se vamos cuidar de alguma coisa, vamos vender um produto, ou seja lá o que for, nós vamos fazer o melhor. Por quê? Porque nós temos princípios. E assim é, irmãos, a razão de nós conhecermos a palavra de Deus e nos colocarmos nesse propósito, né? Aqui foi o pastor Antônio que falou que pela Bíblia Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo, né? Para entender Deus, na Bíblia, Deus fala na linguagem humana. Essa é a razão porque nós entendemos o que a mensagem quer falar conosco, né? Por essa razão a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano. Ela menciona países, montanhas, rios, deserto, mares, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, comércio, dinheiro, língua, raças, usos, costumes, culturas. Isto é, Deus, para se fazer compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem,
bem como de nosso modo de pensar. Se Deus usasse a sua linguagem, ninguém o entenderia. Ele, para se revelar ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. Esse foi o pastor Antônio Gilberto, num dos seus livros, que fez essa referência. Olha que coisa linda, irmãos. A preocupação de Deus de nos fazer entender a sua palavra, para conhecer a sua vontade e fazer a diferença neste mundo, né? O que a Bíblia fala sobre política? Provérbios 8, 3, 16 fala: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então, irmãos, a Bíblia define isso, que se alguma autoridade é constituída, é porque é da vontade de Deus. Eu conversava aqui com os irmãos esse dia, que houve um período na história de Israel que simplesmente Deus entregou Israel a um rei perverso. Permitiu que o povo fosse governado por um rei que fez as coisas todas atrapalhadas, porque Israel havia se afastado do propósito de Deus e Deus precisava ensinar, dar-lhes uma lição. Então, irmãos, quando o mal governa, o povo geme e sofre. Mas quando o bem governa, o povo desfruta das benesses, né? O povo adora ao Senhor. E quando o povo de Deus ora, Deus muda leis, Deus muda governantes, Deus coloca aquele que Ele quer pela sua vontade e através da oração do seu povo. Você crê nisso? Crê nessa verdade? Amém. Então tome posse dela para a glória do Senhor. Você já deve ter ouvido muitas vezes a seguinte frase: a Bíblia não tem nada a ver com a política. Quem diz isso deve até mesmo desconhecer o que significa política, né? Ou está interpretando isso ao fazer politicagem, que tem uma interpretação popular do ser corrupto. E até disso a Bíblia tem muito a falar. Irmãos, a Bíblia, o nosso manual de fé e prática, né? Contém tudo o que nós precisamos saber para nos dar bem na vida, para sermos felizes, para entender o propósito de Deus. Por isso que nós tomamos muito a sério a palavra de Deus aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Alguém certa vez perguntou: pastor, se vocês oram, e depois no culto lá de quarta-feira vocês leem 4 capítulos da Bíblia. Por que isso? Porque é a palavra de Deus, é como um martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que desfaz o coração endurecido, né? A vida que está toda atrapalhada, ela entra ali e muda as circunstâncias. Que bom que nós temos a palavra de Deus para dirigir as nossas vidas, né, irmão? Então, meus amados, a primeira indicação do estabelecimento de Deus, do governo civil na sociedade, é encontrada no início da história de Gênesis, né? Logo após a inundação, quando Noé e sua família saíram da arca. Nesse ponto, Deus diz que vai exigir o pagamento, um acerto de conta pelos crimes e assassinato, o que ele exige que isso seja realizado. Você se lembra que quando Israel saiu do Egito, lá no deserto, e Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as ordenanças de Deus, as tábuas da lei, né? Deus estabeleceu ali a lei que o povo devia seguir. Entre meio a isso, Deus mandou também as leis morais, as leis civis, as leis tributárias, né? Tudo que é tipo de lei, o cuidado de Deus em trazer a orientação para o seu povo. E existe um princípio, pastor Humberto, que a gente aprende na faculdade de Direito, que chama-se assim, em latim: nulla pena sine leges. Não há pena se não existir lei, né? Por isso que a palavra de Deus, quando nós tomamos contato com a palavra de Deus, ela nos revela a justiça de Deus.
ela nos revela o propósito de Deus. E a partir desse momento, nós não podemos alegar ignorância. Ah, mas eu não sabia disso, eu não sabia que isso aqui é pecado, eu não sabia que isso desagrada a Deus. Porque à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos enchendo a nossa vida do conhecimento pleno das coisas de Deus. E a partir daí, nós não podemos mais alegar ignorância. Ah, mas Senhor, eu não sabia disso. Como não sabia? Quantas vezes você leu aqui no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Por que você está aí, né, chorando em vez de tomar posse dessas verdades na tua vida? Entendeu, irmãos? Amém? Entendeu? O que é que eu repita? Glória a Deus. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6 diz, certamente, olha Deus orientando aqui a primeira civilização lá, após o dilúvio, né? Requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, requererei também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem, que derramar o sangue do homem pelo homem, e seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então nós vemos Deus já estabelecendo, né, um procedimento, orientação, para que o povo pudesse já entender, já desde o princípio, qual seria o modus operandi, como deveria agir, como deveria fazer e acontecer, né? Vocês já ouviram falar que durante muito tempo operou a chamada lei, a pena de talhão, né? Quem é que se lembra da pena de talhão? Pena de talhão dizia olho por olho, dente por dente, né? E existiam aquelas cidades de refúgios, que quando a pessoa às vezes cometia um delito, cometia um crime, né? E ela buscava refúgio para ela poder fugir do vingador. Senão ele já era assassinado também. Aquilo que ele fez, ele recebia a devida paga, né? Irmãos, Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, né? Que coisa gloriosa, irmão. É saber que nós fomos transgressores, erramos, fizemos tantas coisas erradas, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos coloca em novidade de vida diante do Senhor. Amém? Se fosse você, eu dava um glória a Deus, bem alto, né? Glória a Deus. A Bíblia como instrumento político, irmão. Mateus capítulo 15, verso 7. Vocês estão acompanhando aí, né? É o resumo que eu estou fazendo, gente, viu? Capítulo 15, verso 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, irmãos, a Bíblia como instrumento político, quer dizer, instrumento de realização, de acontecimento de coisas. Não adianta ter bons propósitos. O que interessa é que esse propósito seja gerado no coração, esteja em conexão com o coração, né? É por isso que quando nós vamos orar, eu tenho esse costume, até vou revelar para vocês aqui, mas não conto para ninguém, por favor, né? Tenho esse costume, quando vou orar, né? Eu falo, Senhor, por favor, que as palavras que eu vou proferir na minha oração, pela minha boca, porque nós proferimos palavras no pensamento também, né? Quantas orações a gente faz silenciosa, e Deus ouve a oração silenciosa também, né? Dependendo da circunstância, você está, né? Por exemplo, se eu estou na fila do supermercado, estou indo, né? Ou estou com o carro, né? Eu não dá tempo de dobrar o joelho ali para orar. Então eu estou em oração, e muitas vezes a oração é silenciosa, dependendo da circunstância. Então eu digo, Senhor, que as palavras que eu vou proferir estejam em conexão com o meu coração, possam passar pelo meu coração, ser a reprodução daquilo que está dentro de mim, daquilo que está dentro do meu ser. Irmãos, e quando você faz isso, aleluia, por isso que o Espírito Santo nos ajuda nos momentos que nós oramos, né? O Espírito Santo intercede para nós. Nesse momento, irmãos, a gente sente o gozo, sente a alegria, o prazer de orar e de falar com Deus. E é justamente isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que muitas vezes, né,
as pessoas estão fazendo as coisas, mas estão agindo de tal maneira que o coração está distante de Deus. Irmãos, que nesta noite, ao conversar com o Senhor, você diga: Senhor, o meu coração está na tua mão, o meu coração te ama, o meu coração, no pulsar do meu coração, eu sinto a presença do teu Espírito Santo na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia como instrumento para fazer política. Neemias, capítulo 2, verso 17, né, diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Você se lembra dessa história? É uma história muito bonita, vai longe, né? Que Neemias, ele era copeiro do rei. E ele se tornou governador de Jerusalém. E quando o povo foi levado cativeiro, né, na Babilônia, você se lembra disso? Eles desobedeceram a Deus. Por que desobedeceram? Porque Deus tinha falado: olha, a cada 6 anos a terra precisa descansar, o chamado ano sabático, tem que descansar um ano. E o povo simplesmente deu de costas para Deus, né? Aí lá na frente veio a fatura. Por isso que eu digo, irmão, vale a pena ser obediente. Vale a pena colocar-se em obediência diante de Deus. Por quê? Porque a fatura vem. Ou o crédito pelas bênçãos virão também, né? E aí o que aconteceu? Chegou o tempo de Deus cobrar a fatura. E eram 70 anos, 490 anos na somatória que o pastor Adriel falou esses dias para nós, né? E 70 anos eles tinham que ficar lá no cativo. E nessa ocasião, Nabucodonosor, com seu exército, né, invadiu Jerusalém, queimaram o muro, destruíram totalmente e levaram cativo, né? O povo de Deus foi levado cativo entre os príncipes, todo aquele povo que você conhece bem a história. E aí, de vez em quando, vinha a notícia de Jerusalém. E Neemias estava com o coração muito triste. E embora servindo ao rei, porque você imagina, o funcionário, ele tem que atender o seu senhor com alegria, né? Você, quando atende a sua patroa, você atende assim, ó, com a cara feia? Se fizer isso, ela manda embora na mesma hora, né? Até lá em casa, se eu chegar com a cara assim, a Ruth fala: vai dormir no sofá. Se eu chegar com a cara feia, eu tenho que chegar assim, alegre, meu bem, meu amor, beijinho para cá, e já correr no fogão, fazer o cafezinho para ela, né? É isso aí, eu chego daqui e ela está esperando lá, sentadinha no sofá, esperando. Por que você demorou, hein? Demorou 10 minutos para chegar? É duro, viu? Então, irmão, as pessoas percebem a reação fisionômica da gente, né? E, naquele momento, o que aconteceu? O rei percebeu que alguma coisa não estava bem, porque o semblante de Neemias estava dando a informação, né? Irmão, não adianta, a gente não consegue esconder. O crente é muito transparente, né? A gente é transparente. Quando você está alegre, assim, pingando azeite, que coisa boa, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Até um sapateado de vez em quando, né? Mas não pode. Mas quando você está triste por alguma coisa, irmão, né? As pessoas percebem. E o nosso Deus também percebe isso. E foi quando o rei percebeu e perguntou para ele: o que está acontecendo? Parece que você não está bem, olha o que está acontecendo. Aí que ele contou para o rei, e aquilo abriu as portas, né, para que ele pudesse mandar para lá tudo aquilo que era necessário e posteriormente, e também para reerguer os muros. Então, olha o que acontece. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para fazer para o homem e requerer do homem é tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus. Quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade externa, está revelado na Bíblia. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé. Então, por esta razão, irmãos, nós somos instados pelo nosso pastor, pelos pastores que trabalham no Ministério do Belém, a ter um compromisso, né, de vida devocional. Que é isso, pastor Alci? Irmão,
Se você ficar um dia sem comer, daqui a pouco você está desmaiando, né? Fica um dia aí sem comer, 1, 2, 3, né? Às vezes eu fico pensando como é que tem crente que às vezes consegue ficar uma semana, consegue ficar um mês sem ler a palavra de Deus. Como é que pode, né? Porque a palavra de Deus é alimento, irmãos. É coisa fantástica quando você se alimenta, né? E aí o que acontece? A Bíblia, tudo que nós precisamos saber, irmão, não tem nenhuma outra revelação, não existe outra revelação fora da Bíblia Sagrada. Tudo que, e o pastor Antônio Gilberto falou, né? Que Deus vestiu a Bíblia Sagrada com uma linguagem humana para que nós pudéssemos entender, né? Compreender o propósito do Senhor. Amém? Então, irmãos, Cristo... deixa eu voltar aqui. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central é o Senhor Jesus. Olha que coisa linda, né, irmão? O autor da Bíblia, alguém diz, quando nós falamos que aproximadamente 40 pessoas escreveram a Bíblia, né, no espaço de 1.500 anos, 1.600 anos, né, nós esquecemos que não foram as pessoas que foram autores da Bíblia, eles foram escritores. O autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor, né? E o real intérprete é o Espírito Santo. Quantas vezes você lê um capítulo, ou lê um texto, e você fica pensando naquilo, né? Daqui a pouco o Espírito Santo abre aquele texto, né, pastor Humberto? Abre, começa a te revelar, começa a mostrar a realidade que está estampado ali. É uma revelação daquilo que está escrito, né? E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Gostei muito disso aqui, viu? Vou dar os parabéns para o pastor Will. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Olha que coisa. Também foi o pastor Antônio Gilberto que, no seu livro Através dos Séculos, fez essa citação, né? Vou repetir, irmão. Vale a pena repetir de novo, não vale? Vou repetir. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Glória a Deus, que coisa extraordinária, né? Alguns escritores, irmãos, seguindo aqui a orientação do texto, acusam os cristãos que enfatizam o envolvimento político de manter essa visão de fazer política, não evangelizar. Dizem que alguns cristãos conservadores parecem pensar que votar republicano ou na direita brasileira vai salvar a nação ou que devemos confiar no governo para nos salvar, né? Em vez de confiar em Deus ou em alguma coisa semelhante, né? Então, olha só, irmãos, o importante de tudo, fazer política, estar numa atividade política, exercer uma influência em algum lugar da sociedade, é fazer política. E exercer essa influência, mas não evangelizar, não falar do propósito de Deus para a salvação da alma, vai ficar pendente alguma coisa na vida, né? Então, para valer a pena aquilo que você está fazendo e onde está fazendo e o que está fazendo, o ingrediente principal aí é mostrar que Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, Salvador, aquele que liberta, aquele que opera maravilha, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Então, esse é o propósito maior que Deus nos leva, muitas vezes, a estar em diferentes lugares, né? Então, política e igreja, em quem devemos votar? É interessante essa abordagem aqui. Jeremias 27, 6 diz, e agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que sirvam. Olha que coisa interessante, né? Deus entregou tudo na mão de Nabucodonosor, que dominou o mundo de então, e ainda chamou ele de meu servo, né? Nós conhecemos toda a história dele, né? Até aqueles 7 anos que ele foi comer capim lá pela raiz, né? Nós sabemos bem da prepotência, do orgulho que ele tinha, né? De achar que era o todo soberano.
e Deus mudou a sua natureza e mostrou para ele e quando ele reconheceu tudo aquilo, Deus tornou a dar a bênção para ele, né? Fez dele novamente um ser humano e deu a capacidade dele, né? Então, irmão, há muitas pessoas aí que agem como bestas feras, né? Pessoas que parecem que não têm inteligência, não têm raciocínio, né? Mas quando você coloca a inteligência que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, aplicando nas coisas de Deus, eu vou estar sempre falando isso, irmãos, a sua vida tem rumo, você sabe para onde vai, você sabe aonde você quer chegar, né? E aonde nós queremos chegar, pastor Alcir? No centro da vontade de Deus e caminhar no centro da vontade de Deus, né? As horas estão caminhando, irmão. Só votamos em crente? Essa é uma pergunta que é muito feita, né? Quando falamos em influência cristã significativa no governo, é importante deixar claro que não significa dizer que os cristãos só devem votar em candidatos cristãos para o cargo, ou mesmo os cristãos geralmente devem preferir um candidato evangélico e outros que estão concorrendo. Não resta a menor dúvida, né? Se nós temos um irmão e ele é competente, está fazendo aquilo porque teve uma chamada para aquilo, nós, naturalmente, a palavra de Deus fala primeiro os domésticos da fé, né? Mas tem muita gente boa que defende princípios, né? E aqui o nosso texto vai falar disso. Para dar um exemplo, o presidente Jimmy Carter, né, bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, foi presidente, era batista, professor da escola dominical em sua igreja na Geórgia. E relatos disso na mídia fizeram grande parte da sua campanha como um candidato cristão, nascido de novo. Mas muitos cristãos evangélicos politicamente conservadores decidiram votar em Ronald Reagan em 1980 em vez de Carter, baseado em diferenças com as políticas do presidente Carter em relação à defesa nacional e à economia, à política econômica. Por exemplo, Carter também professava a fé cristã, mas ele não era tão publicamente identificado como cristão como Carter era. Então, o que quer dizer o seguinte, irmãos, que nós, crentes, temos que ter sabedoria de Deus, e por isso que tudo que nós formos fazer, nós devemos orar, pedir direção de Deus, para escolhermos aquilo que vai representar o melhor. Às vezes alguém estranha quando o pastor Joel diz aqui que orou para comprar um par de sapato, orou para comprar um terno, né? Mas não está espiritualizando tudo? Não, irmão. É a confiança no Deus da nossa salvação. E isso funciona, viu? Isso funciona. Quando você ora a Deus e pede ao Senhor que abre a porta para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para você adquirir alguma coisa, quando você pede o concurso dos céus, irmão, Deus afasta todos os obstáculos. Deus coloca por terra todos os impedimentos e abre a porta para que a bênção chegue até você. Mas tudo isso, irmão, tem a ver com o propósito de Deus casado com o teu coração e com o meu coração, né? Bom, o que esperamos quando votamos em irmãos? Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, responde essa pergunta do que nós esperamos quando votamos em irmão. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, Tito responde aqui o que é que nós esperamos quando votamos em irmão. Eu gosto muito de falar isso, irmão, me perdoe de ser cansativo, né? Quando a gente vai envelhecendo, parece que a gente conta quase que as mesmas histórias, né? Por isso que eu gosto que a Ruth esteja aqui, porque quando eu chego em casa, ela falou, você repetiu 3 vezes isso aqui, você falou 4 vezes aquilo outro. Ela é a minha censora, né? Mas eu gosto, graças a Deus, né, irmão? Eu gosto de falar aos irmãos, e creio que o nosso pastor, tomara que ele não esteja nos ouvindo, para eu poder falar isso, né? Quando o nosso pastor foi deputado, ele tinha 30 e poucos anos, acho que 31 anos, se não me engano. Era um jovem lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. E pela bondade e misericórdia de Deus, eu como técnico, né, nunca fui político, mas eu era um técnico e fui requisitado para ser o diretor-geral
da Assembleia Legislativa, né? Atuei como diretor-geral, na época que o nosso pastor era deputado. Meus irmãos, dava alegria na alma, no coração. Todas as vezes que o nosso pastor ia tomar a tribuna, né, para falar alguma coisa, para defender alguma pauta, ele falava 90% de Jesus e 10% daquilo que ele queria falar, que ele estava escrito para falar. E a casa inteira, os funcionários, ficavam se acotovando. O deputado Joel Freire vai falar agora, vai falar. E todos corriam para o plenário lá, que tinha um auditório lá grande, né? Iam lá para ouvir o que o nosso pastor ia falar. Então, irmãos, dá prazer, dá satisfação, alegria. E eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, o nosso pastor cumpriu o propósito de Deus durante o período que ele passou pela Assembleia Legislativa. Ele honrou o nome de Jesus, deixou frutos que concorrem para a vida eterna. Deputados que aceitaram Jesus depois, funcionários que foram alcançados pela mensagem que ele pregou ali. E o dia que ele cantou numa solenidade lá, meu Deus do céu, aquilo quase veio abaixo, né? Tudo isso, irmão, o nome do Senhor é honrado. Tudo que você fizer no teu trabalho, repito aquilo que eu disse no início, Deus é honrado através da sua vida, meu irmão. Faça o melhor, honre o Senhor Jesus, e você vai estar fazendo a política do céu. Quando você faz o melhor naquilo, no seu desempenho, você está fazendo a política do céu, né? Então, a mesma situação se apresenta em todos os aspectos do governo legislativo, executivo, federal, estadual e municipal, né? É a atuação dos nossos irmãos que estão na política, de ser o exemplo dos fiéis na boa obra, se mostrar incorrupção na doutrina, né? Serem crentes genuínos e fiéis, se mostrarem verdadeiramente que Cristo vive e reina na vida deles, né? E por quê? Porque o adversário não tem que se envergonhar, o adversário não tem o que falar de nós, e o nome do Senhor é honrado, é glorificado, né? Então nós temos, para a glória de Deus, nós temos hoje lá, representando a nossa igreja, né? Nós temos o pastor Paulo Freire, a irmã deputada Marta Costa, a irmã Ruth Costa, que por sinal está aqui conosco, né, nesses dias, o Lucas Greco, que é irmão do pastor Renan Greco, lá em Araraquara. A lista é grande, irmãos, e nós temos a alegria de indicar esses irmãos e até votar aqueles que podem, porque sabe que eles vão representar dignamente o nome do Senhor Jesus. Vão estar ali cumprindo o propósito de Deus para esta geração, né? Amém? O que os políticos devem legislar, administrar e judiciar? Encontrou aí? O que os políticos devem legislar, administrar e judiciar? Isaías, em primeiro lugar, mostra como pano de fundo, como cenário, ele mostra: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Aqui, a expressão atos. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, veja bem, seja lá a atuação política onde for, se está sendo no legislativo, né, preparando as leis, se está sendo no executivo, que é administrando, né, os diferentes órgãos governamental, com o propósito de trazer benefício, de gerar a máquina pública, ou até mesmo no judiciário, né, que compete fazer cumprir as orientações das leis nas suas diferentes camadas e responsabilidades. Em tudo isso, a palavra de Deus tem um recado para essa turma. E o recado é esse aqui, ó: purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, né? Tirar a maldade dos atos significa legislar com hombridade, com honestidade, com sinceridade, com fidelidade, né? Administrar os executivos municipais, estadual e federal, administrar também tirando a maldade dos seus atos, né? Não gerir as suas decisões administrativas, né, pastor Jair? Com interesse de prejudicar um grupo em detrimento do outro, né?
E judiciário, então, pior ainda. O judiciário, né, que compete dirimir as dúvidas nas questões relacionadas com a aplicação da lei e até mesmo na defesa dos princípios constitucionais, né? Muito bem. E todo o propósito está definido aqui, ó. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Então, tudo isso, irmão, a palavra de Deus define como prioridade daqueles que estão investidos nas suas funções. Então, se você pretende ser o governador da Flórida, parabéns, vai em frente, irmão. Estou orando por você. Quer ser um senador aqui, quer ser um deputado, glória a Deus. Nós tivemos um aqui que foi candidato, que é o evangelista Silmo, né? E que tomara que ele se apresente novamente. Então, isso é importante, irmão, pessoas que se levantem na nossa comunidade, no nosso meio, para representar, né? E lá, irmão, combater contra as leis de aborto, leis do homossexualismo, leis que queiram trazer essa situação de gêneros aí, né? Tudo isso faz parte, né? Então, irmãos, nós percebemos que há muito que o poder, o que pode ser feito desde uma posição de autoridade pública, como alguém intencionado pelos princípios corretos ou errados, pode comprometer o caminho pelos quais as coisas caminham. E o governo, né? E o governo em si não é algo meramente da humanidade caída, né? Porque a gente sempre fala, ah, não, mas o mundo jaz no maligno e é daí para pior. Tá, mas o que nós estamos fazendo para melhorar a situação naquilo que nós estamos correspondendo, né? Se você está fazendo a tua parte como servo de Deus, adotando os princípios que o Senhor tem balizado a tua vida, glória a Deus, irmão, vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus, né? Irmãos, o tempo correu, eu não quero, só quero falar aqui do penúltimo tópico, que é Jesus e a política, né? E vou estar terminando já. João capítulo 3, verso 1 a 3, você conhece muito essa passagem, e com certeza você vai entender, né, o alcance dela. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Talvez nunca tenhamos olhado para esse texto, o pastor Will escreveu assim, nesse prisma, mas com a graça de Deus e usando uma hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A interpretação à luz da verdade, né? Simples, vamos analisar. Primeiro, Nicodemos era príncipe dos judeus, membro do Sinédrio, importante cargo político. Era um tipo de senador. Era um tipo de senador que tinha esse privilégio de tomar assento lá, né? Foi ter de noite com Jesus. Geralmente esses encontros eram diurnos. Por que ele foi à noite? Porque ele achou, né, que o Nazareno, Jesus Cristo, né, poderia comprometer, de certa forma, a sua moral política, né, o seu cargo, a sua visibilidade como político, né? Então ele foi ter a noite com Jesus, né? E aí ele levou na cara, né? Porque Jesus, nosso Senhor, né? Ele reconheceu Jesus como mestre vindo de Deus pelos sinais, o que explicava o fato de vir à noite por medo de ser cancelado, né? De ser rotulado, né? E Jesus o levou a uma esfera elevada de consciência, demonstrou desinteresse daquele poder oferecido por Nicodemos. O poder que ele representava estava bem aquém do que Jesus podia oferecer. Irmãos, e com isso eu encerro aqui dizendo o seguinte. Presta atenção que eu vou falar algo agora, no mais profundo respeito que eu tenho por todos os senhores, senhoras, senhoritas, jovens, que não tem nenhuma criança, né? Olha só. Por mais que um dia Deus possa te levar
aos pícaros da glória, possa te levar ao posto mais elevado, da onde você vive, da onde você trabalha. Nunca você pode olvidar, como diz o hispano, né? Nunca você pode esquecer que a honra e a glória pertence ao Senhor. Assim como Deus permitiu que José do Egito, né, de escravo a governador geral, ele só não era mais poderoso no trono sentado onde Faraó estava, mas o comando da nação estava tudo nas mãos de José. Mas nem por isso ele se envaideceu, ele achou, eu sou o cara. Não, pelo contrário, ele glorificou o nome do Senhor e transferiu toda a honra e toda a glória por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a patamares que você nunca imaginou, entendeu? Porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus, irmãos, é fazer a diferença nesta terra, é marcar esta geração com a tua fidelidade e com a tua sinceridade naquilo que você faz para o nosso Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe e continue lendo esse material riquíssimo que nos foi preparado. Deus abençoe.